Fé, sabe, é uma palavra que a gente usa o tempo todo, não é verdade? Mas o que ela significa, de verdade? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar fundo agora nesta análise. Olha só o nosso roteiro. A gente vai sair daquele entendimento mais comum de fé para chegar a uma reflexão bem final. E no caminho, vamos fazer uma distinção importantíssima entre fé e crença, construir uma definição mais profunda e, claro, ver como tudo isso funciona na prática. Ok, vamos lá. Para começar, vamos dar uma olhada em como a palavra fé aparece no nosso dia a dia nas situações mais comuns. E aqui está a grande pergunta, né? A pergunta que vai guiar toda a nossa investigação. Vamos juntos descobrir as camadas que existem por trás dessa palavra tão poderosa. A gente costuma chamar um monte de coisa de fé. Aquela esperança de ganhar na loteria, a confiança cega no time de futebol, ou até acreditar que comprar alguma coisa vai trazer felicidade. Mas, será que isso é mesmo fé? As fontes que a gente analisou vêm para desafiar essa ideia. E agora a coisa fica interessante de verdade. As fontes que pesquisamos traçam uma linha muito clara entre essa ideia comum e algo, assim, muito mais profundo. Vamos explorar a diferença gritante entre ter fé e ter uma crença. Essa citação do teólogo Jacques Ellul já chega para provocar. Ele diz que fé e crença não são nem um pouco parecidas. Na verdade, são opostas. Isso muda totalmente o jogo, não acha? E esse slide aqui, nossa, ele deixa o conflito bem claro. A crença é confortável, ela busca segurança, respostas prontas e une as pessoas em grupos que pensam igual. Já a fé, na visão do Ellul, é outra coisa. É uma jornada solitária, que coloca a gente numa posição de risco, sabe? Ela não só aceita a dúvida, como parte do princípio de que ela vai existir. A crença quer falar, dá a resposta final. A fé, a fé escuta. Certo. Agora que a gente separou bem essas duas ideias, vamos reconstruir o conceito. Vamos chegar a uma definição mais rica daquilo que as fontes estão chamando de fé verdadeira. A origem da palavra já nos dá uma pista e tanto. Em hebraico, fé é emuná, que tem a mesma raiz de amém. Isso significa que vai muito além de um simples eu acredito. A ideia de firmeza, de fidelidade, lealdade. É como uma aliança que se vive na prática, não só algo que fica na cabeça. Juntando o que as fontes nos dizem, a fé verdadeira aparece não como algo que se conquista com esforço, mas como um presente. Ela é a base para um relacionamento com o divino. E o ponto-chave é que ela é uma força ativa. Ela não fica parada, ela exige ação. Ela transforma a vida de uma pessoa, muda quem ela é e como ela age no mundo. Ok, vamos ver agora como isso se desenrola na prática. Luciano Subirá explica a fé em ação através de 3 passos bem claros. O primeiro é a identificação. Entender o que Cristo fez como algo feito em nosso lugar. O segundo é a apropriação, que é ativamente pegar para si aquilo que foi oferecido. E por último, a confissão, que é colocar para fora, falar aquilo que se crê lá no fundo do coração. Agora vamos sair um pouco da teoria e ir para o que é concreto, porque é real. Vamos ver como esse tipo de fé foi vivido ao longo do tempo e como ele ainda aparece hoje em dia. Nas Escrituras, tem uma lista do que a gente chama de heróis da fé. Abel, Noé, Abraão, Sara. O mais importante aqui é entender que eles não eram super-humanos. Eram pessoas comuns, como nós, mas que demonstraram uma fé fora do comum e, principalmente, uma fé ativa. A fé deles sempre resultava em alguma ação concreta. E para ninguém achar que isso é só coisa de livro antigo, de história de milênios atrás, vamos ver um exemplo bem de agora. Uma história real, pessoal, que ilustra essa fé em ação de um jeito impressionante. E aqui está o ponto alto, o testemunho da Maria. Pensa bem, ela era analfabeta, não sabia ler, mas sentia um chamado muito forte para ler a Bíblia. Diante do impossível, ela conta que ouviu uma voz dizer: "O Espírito Santo é teu professor." E movida por essa certeza, por essa fé, ela aprendeu a ler. Isso é a fé em sua forma mais pura, uma força que age e que transforma a realidade. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise. E para a gente fechar, fica aqui uma última ideia, uma provocação para a gente continuar pensando a respeito. O Elo nos desafia mais uma vez. Ele questiona a nossa motivação. Se alguém crê em Deus esperando algo em troca, proteção, cura, salvação, ele diz que isso não é fé. Porque a fé verdadeira, ele argumenta, é de graça. Não tem interesse, não é uma troca. É como o amor. E assim a gente termina, não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta. Uma pergunta que pega todos esses conceitos que a gente viu e transforma em um ponto de reflexão bem pessoal.
para ficar na cabeça, sabe? No fim das contas, o que move uma pessoa? É o conforto da crença ou o desafio da fé?